O deputado federal e candidato à reeleição, Felipe Barros, foi ouvido pela Polícia Federal após uma confusão antes do jogo do Londrina com a Chapecoense no último sábado. Barros acusa a torcida organizada do Tubarão de agressão contra sua equipe e familiares. A Polícia Federal informou que o deputado foi ouvido e que será instaurado um inquérito para apurar os fatos. A PF informou, inclusive, que o inquérito corre em sigilo. Apesar do candidato ter anunciado que teria feito um outro boletim de ocorrência na Polícia Civil, o órgão informou que até o momento não foi registrado esse BO. No Twitter, o Felipe Barros postou um vídeo com imagens da campanha eleitoral durante o sábado em frente lá ao Estádio do Café em Londrina e também com trechos da confusão. Na postagem, ele afirma que estava com a sua família e a equipe no Estádio do Café quando um grupo de torcedores começou a discutir e acusá-los de serem fascistas, machistas e agressores de mulheres. O deputado diz que o agrediram fisicamente, além do seu sobrinho, seu pai, o tio e uma assessora. A imagem mostra, inclusive, o sobrinho dele levando um soco no rosto. Olha, a torcida organizada do Londrina, que é a Falange Azul, publicou nas redes sociais uma nota afirmando que as acusações são falsas, viu? Segundo a nota, a confusão mencionada pelo deputado começou quando um membro da sua equipe agrediu uma torcedora do Londrina que recusou receber o panfleto de campanha. O texto diz ainda que a torcedora foi xingada pelos assessores e cabos eleitorais e pelo próprio candidato. A torcida ainda lamentou o ocorrido e ressaltou ser totalmente contra qualquer tipo de violência. A nota diz também que o ocorrido não tem nenhuma relação com questão ou opinião política. O clube também se manifestou. Também por meio de nota, o Londrina Esporte Clube disse que repudia e não tolera atos de violência, seja nas imediações ou dentro lá do Estádio do Café, feito por torcedores do clube. O texto informa que o clube se colocou à disposição do deputado federal Felipe Barros e de sua equipe para ajudar a identificar os agressores e para que todas as medidas corretas sejam tomadas. O que eu consegui apurar disso é que alguns agressores já foram identificados e vão aí ser investigados pela Polícia Federal. São imagens de selvageria, são imagens que incomodam muito, são imagens que não fazem parte de uma democracia. E aí eu quero chamar a atenção para a divulgação deste caso em relação a outros, né? Todo caso de violência política tem que ser divulgado até para as pessoas entenderem que isso é equivocado, errado e não pode acontecer. Agora, me chama a atenção que outros casos, né, de violência política que envolvem, né, a esquerda, o PT, são muito mais divulgados do que esse caso que envolve um deputado alinhado ao presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho até aqui uma reportagem, já falei dela de manhã, da revista Veja. A manchete da revista Veja sobre os atos de 7 de setembro é: mesmo sem violência, soam violentos no exterior. Veja a construção. Mesmo sem violência, então nós temos aqui uma afirmação, e realmente tem tipo de violência nos atos de 7 de setembro, pelo menos nenhum registrado em larga escala, e mesmo assim, né, os atos teriam soado violentos, na opinião de quem escreveu o artigo da revista Veja. Então, eles procuram violência onde não existe para falar mal de um lado e não divulgam casos como esse, que a violência existiu, que as imagens são claras e que tem que ser repudiados. Então, que a Polícia Federal investigue esse caso a fundo, né, apure tudo o que aconteceu e que quem errou seja punido. Nós temos que andar para frente. A democracia pede conversa, pede composição, pede combate de argumentos e não agressão física. Não dá para tolerar esse tipo de coisa, e mais na escola, ainda mais envolvendo torcida organizada. Eu sempre digo aqui que torcedor organizado não é torcedor, são bichos, né? Muitas vezes atuam como bichos, como animais, como esse caso aí de partir para a violência física. Eu não sei se aconteceu antes, eles disseram que foram provocados, se não foram, mas nada justifica a violência de qualquer lado que seja. Então, a minha torcida é que a Polícia Federal investigue a fundo e revele tudo que está por trás dessa história, viu? Realmente, é muito complicado a gente, há 20 dias das eleições, ainda estar discutindo esse tipo de coisa. Já tivemos aquele caso em Foz do Iguaçu, depois agora, há poucos dias, um caso no Mato Grosso. Agora este caso novamente aqui em Londrina, e nos envergonha que casos assim se repitam novamente aqui em terras paranaenses. Bem como o Mike disse, não importa se é de um lado ou de outro, nós precisamos praticar a democracia, praticar o direito que
que nos foi dado, né? Que é o de divergir, que é o de ampliar também os nossos horizontes com uma discussão sadia e não com violência, como de fato esse episódio também foi marcado neste final de semana aqui no Paraná.